Frank, desde 2013, surgiu no cenário político com uma força de propagação muito grande a arma da mentira, eu diria, da prestidigitação, de dizer uma coisa, fingir uma coisa, mas está fazendo o oposto. A extrema-direita brasileira se especializou nisso, acusou a presidenta Dilma, o ministro Haddad, de pretender distribuir cartilhas, eu diria assim, pornográficas em escolas. Era uma mentira, colou. Tem que acredite nesses absurdos. Nós vimos pessoas rezando para pneu, coisas que, se não fossem reais, seriam anedóticas, mas são reais. É uma tragédia, é uma epidemia de falta de lucidez, contaminados pela política e por interpretações supostamente demiúrgicas, religiosas, e não são. O uso da mentira, da falsificação, né, da manipulação de pessoas de boa fé. E o impeachment da presidenta Dilma teve isso combinado com uma campanha jurídica para a condenação do presidente Lula, com um juiz incompetente. Ele não poderia julgar o presidente Lula, com ausência de provas, e houve uma caça às forças democráticas, ao PT, aos sindicatos, aos movimentos sociais. E com o impeachment da presidenta Dilma, os governos Temer e Bolsonaro iniciaram um desmonte de direitos trabalhistas, previdenciários, um desmonte da economia brasileira. O país que tinha saído do mapa da fome voltou para o mapa da fome, extinguiu programas sociais fundamentais de transferência de renda, em particular o Bolsa Família, e nós ficamos de pé. Eu fui líder do PT no ano do impeachment, depois fui líder da oposição na Câmara ao governo Temer, líder da minoria, depois fui líder da oposição ao governo Bolsonaro, e nós resistimos bravamente, apesar da enorme perseguição e fomos alvo. Posteriormente à prisão do presidente Lula, tivemos a candidatura de Haddad, perdemos a eleição, respeitamos o resultado, apesar de todos os artifícios ilegítimos e ilegais, calúnia, difamação, as chamadas fake news. Em 22, fomos para a campanha com um leque de alianças mais amplo. Forças de centro e, eventualmente, até de direita, compuseram o nosso arco de alianças. Acertadamente, no primeiro turno, tivemos como vice-presidente do presidente Lula, hoje vice-presidente ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e no segundo turno obtivemos êxito com a série de adesões, inclusive da hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet. Então, a primeira característica da eleição do presidente Lula foi um compromisso com a democracia, não é? Forças da esquerda democrática, do centro e da direita, no segundo turno, ganhamos a eleição. Houve a tentativa de golpe, e a partir daí, derrotado o golpe, nós vimos denúncias de delação premiada, de desvio de recursos públicos por parte do presidente, seus familiares e outros. As investigações ainda estão em curso. O Supremo priorizou julgar o crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa violenta de golpe de Estado. O presidente Bolsonaro, com provas robustas, foi condenado. O país ficou polarizado durante esse período, mas com a
o mandato do presidente Lula, com a retomada da atividade econômica, da estabilidade econômica, com as políticas sociais retornando. Essa semana, ontem, inclusive, tivemos mais uma vitória no Congresso Nacional. Tivemos recentemente uma vitória no Congresso Nacional com a aprovação da isenção do imposto de renda até quem ganha até R$5 mil, que é um projeto do governo do presidente Lula. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, muitos programas. Mas isso ainda não tinha posto Lula numa condição confortável, continuava a mesma nas pesquisas de intenção de voto, a mesma polarização. Foi quando eles se posicionaram contra a tributação dos super ricos, ali em abril, por aí, quando o governo manda a proposta para o Congresso. Depois eles se posicionaram a favor das tarifas do governo americano sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E depois eles levam, no 7 de setembro, não a bandeira do Brasil, mas uma bandeira dos Estados Unidos. Depois, o filho do presidente vai para os Estados Unidos e fica atacando. E depois eles aprovam a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem. E o povo brasileiro foi às ruas no domingo retrasado, e uma grande manifestação, e o Senado rejeitou. Isso impactou na conjuntura política. Há uma estabilização, tem que ver se vira a tendência de uma posição mais confortável, mais competitiva do presidente Lula para 2026. Temos que ver o andamento da conjuntura para ver se ele se transforma, do ponto de vista de análise e de pesquisa, em favorito. Mas hoje há uma tendência em favor das forças democráticas, progressistas e de esquerda, que em um governo de coalizão dão sustentação ao governo do presidente Lula. E a direita está atônita, perdida. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era um pré-candidato a presidente, recuou. E recuou porque ele, bolsonarista, defensor de violência, conivente com excessos no governo dele, um governo que já tem muitas investigações sobre corrupção e tal, de empresas e no fisco. E quando ele retira o nome de pré-candidato a presidente para antecipar a sua posição de candidato à reeleição em São Paulo, é porque ele está vendo baixa competitividade das forças políticas que fazem oposição ao presidente Lula. Por isso, como você disse, um cenário em que aquilo que parecia, mesmo que todas as pessoas de bom senso soubessem que se tratava de fake news, de mentiras, de calúnia, de difamação, agora estão essas posições ficando mais frágeis, e é um momento mais favorável à democracia, à soberania nacional, e nós temos a expectativa de que esse curso de acontecimentos futuros consolide essa tendência e o presidente Lula chegue nas eleições já, então, como favorito. Frank. Perfeito, secretário.